Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim transmitir algo. E antes de começar a falar a respeito desse assunto, eu gostaria de convidar você, que você fizesse uma oração. Eu já orei aqui. Eu gostaria que, antes de você assistir esse vídeo, que você fizesse uma oração, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que apenas a verdade seja dita, apenas a verdade seja falada, né? Esse assunto nós estudamos já há bastante tempo, já conhecemos essa verdade há bastante tempo, e hoje nós vemos a necessidade de estar levando para as pessoas, porque muitas pessoas têm sido enganadas. E o que eu quero estar compartilhando com vocês está em Mateus capítulo 17. Então eu vou ler aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então todos estavam tendo uma visão. Elias estava lá, né, como uma visão, e Moisés também. Jesus levou Pedro, Tiago e João para ter um aprendizado com eles. E essas pessoas seriam importantes para estar ensinando a outros a respeito dessa grande lição que Jesus ia dar. Então, olha só, diz assim, versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém lhes conteis a visão. Falei para vocês, era uma visão, né? Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Bom, Jesus estava de fato lá no monte com Pedro, Tiago e João. E Jesus de fato estava ensinando uma lição para eles. E essa grande lição estava em quando Deus, o Pai, disse: Este é o meu filho, a ele escutai. Então, eu gostaria de levar vocês para uma reflexão. Olha só. Quem é Moisés nessa visão? O que significa Moisés estar nessa visão? Moisés é a representação da lei, né? Foi através de Moisés, né? Moisés foi o medianeiro. Nós podemos dizer isso porque a Bíblia ensina isso. Moisés foi o medianeiro da lei. E Elias, quem foi Elias? Elias é a representação dos profetas. Então, olha que interessante. 3 grandes personalidades, 3 grandes representações. Primeiro, a lei. Segundo, as profecias. Terceiro, o Filho, a graça. Bom, então estavam os 3 lá no monte. Estavam lá os 3 e os discípulos vendo aquilo ficaram muito perplexos, muito extasiados, né? E aí, então, de repente, veio uma nuvem, cobriu eles e uma voz disse: Este é o meu filho. Veja que a voz de Deus, o Pai, não falou nada sobre Moisés e não falou nada sobre Elias. Mas a voz de Deus, o Pai, apontando para Jesus Cristo, disse para escutar Ele. Isso tem que fazer algum sentido para você.
Isso tem que fazer algum sentido para a igreja. Isso tem que fazer algum sentido para as pessoas. Gente, presta atenção. Se você ler a Bíblia, e eu te convido a ler a Bíblia e entender. Olha só, se você pega Moisés, se você pega a lei, você lê a respeito da lei, você vai ver que ela fala de coisas terrenas. Ela fala de coisas terrenas. Pega, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Você vai ver que as bênçãos são terrenas. As bênçãos se você obedecer. E as maldições, se você desobedecer, são terrenas. Aí você pega Elias para ler. E você vai ver que as profecias, não só Elias, mas as profecias do Velho Testamento, vamos dizer assim, vamos falar sobre só o sumo das profecias. Você vai ver que uma parte delas, vamos dizer assim, a parte essencial, ela fala a respeito de Jesus Cristo. Ela fala, por exemplo, que ele viria de uma virgem. E Isaías, por exemplo, no livro de Isaías fala da crucificação. Então você vai ver que as profecias elas falam de Cristo. Então elas apontam para, digamos assim, elas apontam características que nos fariam identificar quem é o Salvador. E essas características são visíveis em Cristo. Então, nós já identificamos. Mas tem pessoas que ainda vivem, ainda pregam, e viver, eu digo no sentido mais real possível, vivem ainda no olho por olho, dente por dente da lei de lá de trás, de Moisés. Mas Deus, o Pai, mostrando Moisés, Elias e Jesus Cristo, ele diz assim: este é o meu filho, escutai-o. Olha só, gente. Desculpa, mas eu fico inconformada quando as pessoas deixam de pregar Jesus Cristo e pregam Moisés e Elias. Veja, Jesus Cristo fala de coisas celestiais. O negócio é outro com Jesus. Jesus veio nos dar a conhecer o reino de Deus. Na verdade, Jesus veio nos dar a conhecer o próprio Deus, que antes não tinha sido revelado. Não era conhecido pelas pessoas. Então, eu vou fazer um apelo aqui aos líderes que estiverem vendo esse vídeo, a todas as pessoas que amam pregar o Evangelho. Preguem Jesus. Porque Jesus fala do que é vida eterna. E quando a gente fala que é vida eterna, nós estamos falando de salvação. Moisés e Elias não apontam para a salvação e não apontam para Deus o Pai. Pregue Jesus Cristo. Pregue Jesus Cristo. Ele sim. Olha, Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que leva para o Pai. Então é Ele que precisa ser pregado para que vidas sejam salvas. Porque quando as pessoas pregam o antigo pacto, eles estão pregando vida terrena. E a vida terrena uma hora está para acabar. Daqui a pouco Jesus vai voltar e tudo isso aqui vai ficar. Então nós precisamos pregar Jesus para que vidas sejam preparadas, para que vidas sejam salvas. Então, leia esse capítulo, Mateus capítulo 17. Tem mais uma coisa também que eu preciso falar, que está aqui no meu coração, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Eu não estou falando nada disso para me justificar, não estou falando com segundas intenções, eu estou falando isso para que olhos sejam abertos. Olha só, gente, Paulo fala assim, Paulo ali em 2 Coríntios 3, ele está falando daquilo que ele conhecia muito bem, que é a lei, e ele chama ela de ministério da morte, porque se as pessoas pecassem, elas morriam.
era uma sentença. E essa sentença foi quebrada em Cristo, que trouxe a graça, ou seja, a justificação, a remissão, a propiciação pelos nossos pecados. Então, ele diz assim, ó, o qual nos faz também capazes de ser ministros de um testamento, do testamento de Cristo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Presta atenção, lá atrás, Moisés, descendo do monte, quando ele recebeu as leis, ele colocou um véu no rosto dele, e a Bíblia vai dizer aqui, nesse texto, que o véu era para esconder o fim daquela glória, porque Moisés sabia que ela seria passageira e as pessoas não podiam ver que ela era passageira. Eles tinham que pensar que ela seria eterna. Olha só. Como não seria de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, a glória que é em Cristo. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que eu acabei de ler. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Está escrito para quem quiser ler. O problema, sabe qual é? Eu vou dizer exatamente qual é o problema. É que hoje o Velho Testamento ele é tão difundido, ele é tão propagado, ele é tão divulgado que as pessoas não conhecem o que é Jesus e não conseguem enxergar o que é Jesus, porque esse véu está na frente delas, está na frente dos olhos das pessoas, cegando as pessoas. Porém, a Bíblia é clara em dizer, a Bíblia é clara, gente, está aqui, aquilo é maldito. Aquilo é maldito. E você precisa enxergar isso. E você que prega, precisa pregar Jesus Cristo para que as pessoas conheçam Jesus. Olha, se você falar algo de Jesus, as pessoas não sabem. Mas se você falar algo que está em Jeremias, Isaías, Gênesis, seja lá o que for lá no Velho Testamento, as pessoas conhecem. Por quê? Porque os pastores deixaram de pregar Jesus para pregar o Antigo Testamento. Nós precisamos pregar Jesus. Se você se importa com a salvação daqueles que te ouvem, pregue Jesus. É Jesus que você precisa pregar. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Não é possível as pessoas enxergarem quem é Jesus e o que ele pede para você, sem que você deixe de lado a lei e os profetas. Você só vai conseguir enxergar definitivo quem é Jesus, como ele é e o que ele espera de você quando você deixar o Antigo Testamento. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E aqui eu termino de ler 2 Coríntios capítulo 3. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode escrever nos comentários, você pode, enfim, entre em contato conosco. Ou faça uma coisa ainda muito mais simples. Leia o Novo Testamento, que na verdade ele não é novo, ele é o Testamento de Cristo. Lá atrás não era um testamento, era uma aliança. Era uma aliança que foi feita. Aqui, Jesus morreu para que houvesse um testamento.
Porque quando há um testamento, necessário é que haja um testador. E se o primeiro fosse perfeito, não haveria necessidade do segundo. Eu termino esse vídeo com essas palavras. Que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.